Temos ouvido falar de uma tal de educação não violenta. E o que será que significa educar sem ser violento? Por quê? Algum dia nós pais fomos violentos? Violentos na palavra? Violentos nas atitudes? Violência seria só bater no filho? O que pode ser essa tal violência que pode estar no nosso dia a dia, com as nossas falas, nossas posturas? Como identificar o que produz esse tipo de educação na experiência dos filhos? O que produz esse tipo de educação na família? Estamos recebendo hoje aquela que tem estudado e se dedicado também na vida prática por ter 2 filhos pequenos, um de 6 e outro de 4 anos de idade. Ela é educadora parental Elisama Santos, que é youtuber também. Convido você a conhecer as aulas, as instruções que são dadas no seu canal no YouTube, Elisama Santos. Elisama, antes de irmos para o intervalo, era essa a conversa. O que seria, como identificar o que é uma violência no trato com as crianças, com os filhos? A violência é uma palavra forte, né? É. A gente tinha uma tendência de quando falar, mas eu não sou violenta, eu não sou violenta. Entenda que a violência, ela tá dentro da nossa sociedade, ela tá intrínseca, ela tá misturada em quase todas as nossas ações. Tudo que você faz querendo motivar o teu filho por culpa, por vergonha, por dor, está sendo violento com ele. A dor não deveria ser uma motivação para os nossos filhos, não no tom de você falar, tá vendo o que você fez, eu tô péssima com você, e fazer com que ele sinta vergonha, muita vergonha, e se encolha dentro dele e achar que aquilo dali é que deveria ser motivador. Meu filho deve fazer as coisas dentro de casa não porque ele vai ser punido, mas porque ele faz parte de uma família. É um contexto diferente. Quando a gente fala em educação não violenta, a gente está falando de fugir tanto das recompensas quanto das punições. O que a gente quer é desenvolver a autorresponsabilidade, a autodisciplina. Eu quero que a minha criança, ela quebre um copo e ela pare para pensar no que ela aprendeu na situação em que ela quebrou o copo e que ela confie em mim para falar, minha mãe, eu quebrei o copo, mas eu já fui lá e já limpei e eu sinto muito pelo que eu fiz. Porque nós somos a geração do não fui eu. O não fui eu, porque a gente tinha essa tendência, a gente sabia que ia ser punido, então você mentia para os teus pais, porque essa é uma consequência da punição, a mentira, para que você não recebesse a punição. Quando eu pego o meu filho e eu peço que ele enxergue os erros dele como parte do processo, porque erro faz parte do aprendizado, enxergue como parte do processo e que ele aprenda com isso, eu estou criando alguém com muito mais consciência de si e da realidade do que se eu estivesse punindo. Então, são pequenas violências no nosso dia a dia. No momento que eu falo com meu filho, você não tem motivo para chorar, calha a boca, você chora demais. Quem sou eu para julgar o choro de alguém? O exercício do choro da criança, a frustração que ela está sentindo ali porque ela não montou o castelinho, é o treino para ela saber lidar com a frustração quando ela fizer aquele plano lindo no trabalho e o chefe dela não aprovar. Aquela frustraçãozinha do castelinho, o corpo dela está se preparando para aquela frustração lá na frente. Então você está me fazendo pensar que colocar rótulos, o que nós chamamos de rótulos nos filhos, é também um tipo de violência. Por quê? Parece nada demais, eu só estou identificando que essa criança chora demais e verbalizo. Meu filho chora demais. Parece apenas uma constatação. Você está me dizendo que esse tipo de colocação pode ser violento, agressivo para o filho, para a criança? A primeira coisa que a gente precisa falar sobre isso é que o chorar demais é um julgamento meu. É um julgamento seu, um julgamento do pai. Não é a realidade. A realidade é que a criança chorou. O chorar demais é relativo. Para mim pode ser demais, para você pode ser o normal. Então o chorar demais é uma percepção do pai. O teimoso é uma percepção do pai, um julgamento. Qual que é o problema? É que a gente acha que esse julgamento é a verdade e o pior, a criança acha que aquele julgamento é a verdade. E se o papai e a mamãe estão falando que eu sou teimosa, é porque eu sou teimosa. Se o papai e a mamãe estão falando que eu sou chorona, é porque eu sou chorona. E aí eu sempre falo, Darley, de que os rótulos, eles são profecias autorrealizáveis. Você está profetizando sobre a vida do teu filho que ele é aquilo. E ele vai seguir aquilo porque a tua palavra de pai e de mãe, ela tem poder na vida do teu filho. Eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu na minha casa. Meu filho, ele estava brincando e eu estava arrumando as coisas, ele pulou em cima no peão. E tinha uma pontinha bem fininha, a pontinha entrou no pé e saiu muito sangue.
E na hora que aconteceu, eu vi, limpei, e ele me viu depois contando essa história para o meu pai, para o marido, para minha tia, para todo mundo, né? Quando ele encontrou uma amiguinha depois, em vez de contar a história na percepção dele, ele contou exatamente a minha forma de contar. Ele contou a minha versão. Não foi a versão dele, que viveu, que sentiu um negocinho entrando no pé. Ele contou a minha versão de espectadora. Por que ele contou a minha versão? Porque a minha versão para ele tem um peso maior do que, inclusive, o que ele está vivendo. Aos 6 anos, ele acredita muito mais na minha forma de ver o mundo do que na percepção dele. E aí, quando eu gosto de dar esse exemplo, porque é algo que fica muito gritante do quanto a criança leva a sério o que você, como pai e mãe, fala. E aí eu te pergunto, por que que a gente tem a tendência de fortalecer o rótulo exatamente que a gente não quer ver na criança? Você super valoriza o que você não quer que cresça. E o que ganha atenção, Darleide, ganha força. Então, quanto mais eu dou atenção de que você é teimoso, de que você é ruim, de que você não me ouve, não adianta nada que eu falo com você, parece que você não me escuta, parece que eu falo com as portas. Quanto mais eu falo isso dentro da minha casa, mais eu crio essa dinâmica. Mais eu crio essa dinâmica, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar atenção dentro da minha família ao que eu quero que cresça. Tenho que dar atenção aos nossos momentos de conexão. Eu tenho que dar atenção aos momentos que meu filho colabora. Ah, minha filha é muito chorona, Elisama. O que é que eu faço para que ela não se enxergue somente como uma pessoa chorona? Começa a observar os momentos em que ela está frustrada e que ela conversa e mostra para ela. Nossa, filha, você ficou tão frustrada porque eu não ganhei e você conversou comigo sobre isso. Ela vai perceber, a própria criança começa a perceber que ela não é uma coisa só. Que ela chora, mas ela também conversa quando ela está frustrada. Porque qual é o problema do rótulo? O rótulo, ele aprisiona você em um pedacinho seu. Não tem nenhuma característica isolada que possa me definir ou te definir. Nós somos complexos. Então nós vimos a situação muito clara de que nós pais fazemos isso continuamente com os filhos. Isso é, assim, algo normal. Em roda de amigos, contando o que os filhos fizeram, ou mesmo diretamente com a criança. A tendência nossa, como pais, é normalmente verbalizarmos aquilo que nós julgamos ser aquele pequeno indivíduo em desenvolvimento ainda. Você é isto, você é aquilo mais, você é aquilo outro. Eu tenho um vídeo seu que eu gostei muito quando você diz, por que não dizer para a criança, mamãe fica triste com você? Né? Tem uma das suas falas sobre isso. Por que não dizer, mamãe fica muito triste? E quando não dizer, Papai do céu fica muito triste com você. Eu peço para você falar logo disso também e eu vou fazer mais outros programas com Elisama. Quero que você fique bem interessado e envolvido aqui com essa temática. Traga as suas questões, mande as suas perguntas, aquilo que está te angustiando e nós vamos responder neste e em outros programas também. Neste especialmente, nós estamos apresentando a você de forma mais geral o que é o significado dessa educação nova que a gente precisa implementar para um tempo tão novo. Como lidar com essa demanda toda que veio com força sobre os nossos filhos se nós não soubermos orientá-los e conduzi-los? Você pode dar a eles as melhores roupas, pode colocá-los nas melhores escolas, pode desejar para eles e planejar para eles a melhor universidade para que ele tenha o melhor emprego e seja um homem e uma mulher de muito sucesso na vida. Se nós não alfabetizarmos emocionalmente os nossos filhos, se nós não soubermos fazer com que estes indivíduos, desde agora, sejam de fato indivíduos maduros, no seu tempo, na sua fase, no seu ciclo, nós teremos pessoas muito bem formadas academicamente e olhe lá, se sobreviverem aos dramas, ao suicídio, à depressão e a todas as dores das quais nós temos falado nos últimos tempos com muita frequência porque são a realidade. Nós podemos ter filhos muito bem vestidos, com redes sociais cheias de fotos muito bonitas, meninas muito bem maquiadas, corpos esculturais, meninos de barriga tanquinho, peitoral forte, de tanto puxa-ferro na academia, mas por dentro, eternas crianças, imaturos, sofridos, infelizes, repercutindo em tantas outras áreas da vida. É por isso que nós propomos a você fazer este programa e outros mais que farei com Elisama e com outros profissionais, é claro, como sempre trazemos, para falarmos sobre como cuidar dessa geração.
Não adianta nada ficarmos falando só da depressão, do suicídio, da automutilação e de todos os dramas que nós temos assistido, se não nos prevenirmos e não agirmos agora. O que fazer para identificar nos nossos filhos, em cada um deles, uma identidade, uma pessoa que está precisando ser olhada e considerada. E isso significa amor de verdade. Vem aqui comigo, você que está escrevendo para a gente. Obrigada, Samanta, que está com a gente no nosso Facebook. Muito obrigada por seu carinho e audiência. Ela diz que perfeito. Eu estava repreendendo meu filho de 3 anos neste instante, que estava fazendo birra. E conversei com ele, a maneira ensinada agora, e deu tão certo. Eu preciso melhorar muito, diz. Ai, que Deus me ajude, diz a Samanta. Lindo, né? Lindo. Você deve ouvir muito isso, de pais te agradecendo por ajudá-los a enxergar uma realidade urgente. Porque é bem importante a gente lembrar da lei de que nós sempre estamos fazendo o melhor que a gente pode, né? Então, o pai que bate, o pai que grita, o pai que se desequilibra com a criança, ele não está acordando pensando eu vou ser o pior pai do mundo para meu filho, eu não vou ser a pior mãe do mundo. Nunca. A gente está querendo dar o melhor. E o que eu gosto de fazer para os pais é trazer uma nova perspectiva desse melhor. É melhorar esse melhor. Melhorar. A Simone diz, eu tenho um adolescente em casa e tem horas que ele contesta demais comigo. Tem momentos que são extremamente difíceis de manter o equilíbrio. No caso dela é um adolescente, mas tem crianças pitititicas que elas já questionam, elas já perguntam, elas não aceitam de pronto e isso é o terror dos pais, né? Porque a coisa mais bonita da vida é um filho obediente. Olha só, a questão do questionar, eu sempre falo para os pais que a questão do questionar é o que deveria ser nutrido nos nossos filhos. Por quê? Porque alguém questionador é alguém que vai inventar muita coisa boa para esse mundo, viu? É alguém que vai mudar muita coisa nesse mundo. E vamos olhar para esse mundo e pensar como ele está precisando de mudança, né, Darley? É verdade. Como a gente está precisando de gente que questiona esse sistema e a forma que as coisas estão funcionando e fala, não, isso não está dando certo. Então, os nossos filhos questionadores são os grandes cientistas de amanhã, são os grandes empreendedores de amanhã, são a mudança desse mundo. O que é que eu preciso ensinar para ele? Que ele pode questionar, sim, mas existe um respeito nesse questionar. Ele não pode me ofender com esse questionar. E eu preciso mostrar para ele que existem regras dentro da minha casa. E que ele pode questionar essa regra, encontrar uma forma legal da gente conversar sobre essa regra, mas que regra é regra. O que a gente sai da educação tradicional, que era aquela educação que o pai fala e a criança cala a boca e obedece e não discute nada nunca. Só que essa criança que normalmente não discute nada nunca, é a criança que normalmente não discute, é o adulto que não discute nada nunca com o chefe, que não questiona nada, que vai receber todas as ordens e ficar calado e fazer como o chefe mandou. E nós precisamos de uma geração que fala, mas por que eu tenho que fazer isso? E que quer entender por que tem que fazer isso, sabe? E que olha, mas não faz sentido, eu acho que a gente pode mudar esse sistema aqui. A teimosia que a gente tanto critica na infância é a persistência que as empresas disputam profissional a tapa na vida adulta, sabe? É esse profissional que a empresa quer. A iniciativa que a gente quer na criança, aquela criança no adulto, é aquela criança pequena, você faz, meu Deus, mas esse menino não para quieto, olha o tanto de coisa que ele faz. Pois é isso que a gente quer nutrir. A gente quer nutrir essa chama dessa criança. Mas eu quero que ela aprenda a questionar, a defender o ponto de vista dela, respeitando o ponto de vista do outro. E como é que eu vou fazer isso? Dando ouvidos a ela, ouvindo e explicando sim. Porque nós somos a geração do não porque eu sou sua mãe disse não e acabou. E aí a criança entendia muito pouco da realidade dela. E é importante que essa criança entenda a própria realidade para que ela desenvolva responsabilidade com a própria realidade. Entende? Então, quanto mais eu incentivo no meu filho, ele me questiona, eu chego, ok, filho, senta aqui que a gente vai conversar sobre isso. E eu explico, e eu pergunto se entendeu, e eu estimulo a consciência, eu estimulo o questionamento dele, mas eu estou tornando ali uma pessoa consciente e uma pessoa que vai transformar a realidade da forma que ela está. Então, é uma violência não ouvir essa criança, Totalmente. Não ouvir esse adolescente. Primeiro que isso não funciona mais. Não adianta, não vai funcionar, Não funciona. Porque há um estímulo de que seja falado por tudo que chega às suas mãos em redes sociais, na escola. É o que se pede hoje, que você fale, que você proteste, que você se coloque, etc. Se em casa isso é
impossível, não tem conversa, não tem diálogo, eu que falo, meu filho escuta e fica quieto, me obedece, vai causar assim, um estrago nessa relação, né? Sim, e a gente tem, nesse caso, duas reações comuns a essa criança. Virar aquela criança que não questiona nada de ninguém, aceita tudo e ela é vítima de vários abusos. Eu atendo mães vítimas de relacionamentos abusivos, que estão tentando melhorar a relação com a criança. E na hora que eu pergunto, elas eram as filhas boazinhas, que nunca questionaram nada, que nunca puderam falar nada. E hoje sofrem todo tipo de abuso porque elas continuam com a necessidade imensa de agradar. Ou a gente pode gerar uma outra tipo de reação, que é a criança extravasar toda a violência que ela não pode ter em casa, que ela não pode falar em casa e conversar em casa, na rua, fora de casa. Eu atendi uma mãe, Darleide, que ela falava: Elisama, minha filha, ela é perfeita em casa. Ela tem 12 anos, ela nunca me questiona nada. Eu uma vez fiquei nervosa, ela estava ouvindo música, peguei o celular dela, joguei, quebrei o celular dela, não me falou nada. Agora a professora está reclamando porque ela está brigando com todos os colegas, que ela é mandona, que ela reclama com todo mundo. E aí, o que acontecia? Ela não tinha o direito de conversar e equilibrar essa necessidade de falar em casa. Ela ia fora de casa e era uma sargenta fora de casa, porque ela precisava elaborar tudo que ela vivia dentro de casa. Entende? Então, quando eu chego para o meu filho e ajudo a lidar com todos os sentimentos dele, eu ajudo a lidar com os comportamentos dele, porque sentimento e comportamento tá juntinho. Muito bom. Tem gente aqui perguntando como ajudar as mães solteiras, as mães que não têm o apoio do pai a trabalhar educação positiva, se é funcional, vamos atender você. A Ana Carolina está dizendo: Elisama, eu tenho aplicado a disciplina positiva com sucesso. Acho que a maior dificuldade é a questão cultural, porque as pessoas não entendem essa forma de educar e nem querem muito saber. Quando acontece a birra na frente das outras pessoas e você tenta explicar para a criança, acaba sendo incomodada por alguém que vem logo rotulando a criança ou falando que não pode chorar. Como lidar com isso sem parecer grosseira com as pessoas? Porque há essa cobrança, né? Mas também quero entender por que ela está trazendo dessa forma. Na hora que ela está educando o filho, na hora da birra, do choro, que ela se joga no supermercado, aquela vergonha horrorosa, meu Deus. E até o Provérbios, a palavra de Deus diz que uma criança que não é disciplinada, que não é orientada, ela traz vergonha para a mãe. E às vezes os filhos nos deixam envergonhados e a gente não sabe como fazer. E aí, quando se tem uma orientação e quer manter uma educação positiva, no diálogo, e sentar e conversar, e enfim, o que seja, as pessoas vão olhar assim: que absurdo, se fosse comigo eu já dava-lhe uma bifa, estava ótimo, resolvido. Por aí vai. Rapidinho, nós já estamos de volta conversando com Elisama Santos hoje sobre educação, como lidar com os desafios dessa educação tão exigente para filhos que têm tantas necessidades, se nós não fomos ensinados a cuidar delas, a olhar para elas e ajudá-las. Até já.